Oi, pessoal, no YouTube. Estou eu aqui mais uma vez, só que agora eu estarei aqui neste vídeo falando um pouco sobre medicações. As medicações que eu faço uso, que eu já fiz, alguns efeitos que eu senti. Vamos começar na primeira medicação. Quando eu fazia o uso de carbamazepina, 200 miligramas, 8 em 8 horas, com o tempo, né, de uso, tudo mais, eu ficava sentindo tremores. Eu sentia tremores, pela bula, né, o que diz, e os médicos, é um dos efeitos que dá, né, esses tremores. No uso do ácido valproico, o Depaquene, um pequeno, vamos dizer, um pequeno efeito colateral, quedas de cabelo. Eu tinha muitas quedas de cabelo com o uso do ácido valproico e nisso um leve efeito colateral e também o efeito colateral que ele causa, que são problemas no rins, no fígado, algo assim que diz a medicina, né? Que é o fator de sempre estar fazendo o exame hemograma completo, né? Para saber como o remédio está agindo. O outro medicamento que eu fiz após o ácido valproico foi o levetiracetam, 750 miligramas. O levetiracetam, ele tinha um efeito normal, porque eu usei ele em pouco período. Eu não usei ele tanto. O levetiracetam, ele tem um efeito colateral que causa de irritabilidade. Eu me estressava bastante, e esse é um dos efeitos dele, né? Causar estresse, essas coisas. E esse foi o uso do levetiracetam. E aí acrescentou, na verdade, após a cirurgia, o clobazam. Quando deu início do clobazam, assim que eu tive alta da cirurgia, retornei para casa, tudo mais, junto com o levetiracetam, eu fazia o uso do clobazam 10 miligramas. Esse medicamento não é à toa que ele é tarja preta. Esse medicamento, ele é um pouco viciante, entre aspas, né? Ele é um pouco viciante e ele causa bastante sonolência, que é o efeito dele, né? E meu neurologista, na verdade, o neurologista também, quando me repassou isso, neurocirurgião, após eu ter alta da cirurgia, quando ele acrescentou o clobazam, ele colocou para fazer o uso 8 horas da noite. E sigo nesse mesmo horário. E então, quando continuei nesse mesmo horário, eu faço uso dele 8 horas da noite. Quando for umas 8h30, eu já tô com bastante sono. E também eu falei pro meu neurologista aqui, o doutor Marconi, na consulta, quando eu cheguei e tudo mais, eu falei assim: doutor, esse medicamento ele é um pouco, ele deixa um pouco no mundo das nuvens. Ele tem esse efeito calmante, ele tem esse efeito de causar mesmo sono, essas coisas, né? Mas ele age também junto com outro medicamento na área para tratar epilepsia e para tratar as convulsões, entendeu? Este é o clobazam, o efeito dele.
E no caso, porque como eu mostrei a caixinha, 20 miligramas, né? Eu tive um aumento dessa dosagem desse medicamento por conta que eu comecei a apresentar mais crises convulsivas após a cirurgia e os médicos concordaram em fazer esse aumento, né? E, para ver se podia ajudar na melhora. E eu sigo na dosagem de 20 miligramas, junto com o novo medicamento que eu faço uso, oxcarbazepina. Engraçado, o nome dele é um pouco igual a carbamazepina, né? Eu acho que é da mesma área, não sei explicar. E o oxcarbazepina, ele até hoje o único fator que eu venho sentindo assim de efeito colateral são o que eu venho notando que ele apresenta, né? Está voltando a apresentar são tremores. Eu não sei se e isso que eu estava pensando, igual a carbamazepina, quando eu fazia uso, eu sentia tremores. E eu venho começando a sentir esse efeito colateral no oxcarbazepina. Normalmente o único efeito colateral que eu venho sentindo, a não ser ele descer queimando, né? Porque eu sinto isso nele. Quando eu faço uso, ele desce um pouco queimando assim, né? E igual ao ácido valproico de 250 miligramas. Ele desce na garganta queimando. E então, essa é a medicação. Esses são os efeitos que eu notei, assim, para estar compartilhando também. E mais um vídeo aqui para o meu canal. E assim vamos nós. Sigo nesse meu tratamento, vamos ver. Os médicos colocaram clobazam 20 miligramas durante 6 meses e pode ser que diminua para 10 miligramas até que retire. Um outro fator que eu me lembrei do clobazam é assim. Deixa eu lembrar se foi em maio, abril, por aí, teve a falta dessa medicação. Quando eu fiquei em falta da medicação, não só o clobazam, como e veio essa falta do clobazam e do gadernal, e eu não faço uso do gadernal e também nunca fiz nessa minha trajetória. Mas são esses 2 medicamentos que estavam em falta e propõem vir mais falta, né? Tanto que eu até abasteci meu estoque. Eu comprei 3 caixas. Né? Eu comprei 4 no dia, porque uma já estou em uso. Essas são as caixas fechadas, para já ter em estoque. Porque esse medicamento, ele é um pouco viciante. Não é à toa que ele é tarja preta. Pois quando eu fiquei em falta nesse período, eu estava tendo muita insônia. Eu estava acordando de madrugada, daí adiante não dormia mais e é um pouco complicado. Vamos ver como será na retirada. E então é isso que eu estou falando sobre medicamentos e pacientes igual a mim que estão na trajetória de se cuidar, de tratar na epilepsia, também podem comentar, podem estar falando sobre os medicamentos e os efeitos que vocês sentem. Eu estou encerrando esse vídeo e até o próximo.